Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da escravidão no Brasil e o sistema de plantation escravista. Então vamos lá. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e já nas primeiras décadas eles tentaram escravizar os índios, que era a população que já estava aqui. Principalmente para a extração do pau-brasil, que é aquela árvore que da casca dela se tira uma tinta vermelha, que era uma tinta, uma raridade, uma certa raridade na Europa. Então, para isso, eles tentaram utilizar a mão de obra indígena como a mão de obra de extração dessa casca dessa árvore, só que eles não tiveram muito sucesso. Por dois motivos. O primeiro motivo é que o modo de vida indígena era muito diferente do modo de vida europeu. Os indígenas, eles produziam geralmente aquilo que era voltado para o próprio consumo. Eles não produziam em larga escala, eles não viam sentido em produzir em larga escala. Para eles, essa coisa de produção comercial, produção para fins comerciais, não fazia muito sentido. Então, os europeus, os portugueses já tiveram dificuldade com esse primeiro aspecto. O segundo aspecto é que os índios tinham uma divisão de trabalho bem diferente. Nas aldeias, o comum era que os homens caçassem, pescassem e guerreassem, e as mulheres ficavam responsáveis pelo cuidado das crianças e pelo plantio e pela colheita. O que acontece? Os portugueses tentavam submeter os índios, homens, a plantarem e colherem, mas por volta de 1540, assim, a cana-de-açúcar. Só que eles não conseguiam, porque os índios achavam que isso era uma desonra muito grande para eles. Então, assim, para eles, a primeira coisa, não fazia sentido produzir para vender, que eles não tinham muito essa concepção. E a segunda coisa, os homens não estavam acostumados com plantio e colheita. Então, assim, a escravização indígena no Brasil acabou não dando muito certo. Por volta de 1540, começou a produção de cana-de-açúcar em larga escala, a plantação da cana e a produção do açúcar. E aí, Portugal começou a trazer negros para o Brasil para serem escravizados aqui. A primeira coisa, o tráfico negreiro era uma atividade muito lucrativa e Portugal já exercia o tráfico negreiro há algum tempo. Por quê? Portugal já tinha colônias em outros lugares do mundo, na África principalmente, em que ele já usava mão de obra escrava. Então, isso foi um ponto que, além de ser lucrativo, Portugal já fazia isso, já era uma atividade comum para Portugal. A segunda coisa é que a mão de obra negra era uma mão de obra qualificada. Em que sentido? Já existia a produção agrícola nas colônias portuguesas e em alguns lugares da África, e posteriormente a mineração também. Então, que os negros também foram utilizados para mineração. Então, o que acontece? Era uma mão de obra qualificada para o sistema de plantation escravista. O que era o sistema de plantation escravista? A plantation escravista, ela é basicamente um grande latifúndio, um grande pedaço de terra, onde há uma monocultura. Monocultura é a produção de apenas um tipo agrícola. No caso do Brasil, o principal foi a cana-de-açúcar. E essas monoculturas, elas são voltadas, uma das principais características é voltada para o mercado externo. Então, eram grandes senhores de engenho que tinham grandes latifúndios e com a produção voltada para o mercado externo. E a mão de obra principal eram os escravos negros trazidos da África. A produção da cana-de-açúcar era principalmente para a metrópole. A produção da cana-de-açúcar era voltada principalmente para a metrópole. Então, o Brasil na época era uma colônia de Portugal e a grande parte das coisas que a gente produzia ia para Portugal, que era a nossa metrópole. E posteriormente o Brasil começou a exportar para outros lugares, mas o principal era da colônia para a metrópole. Uma onda revisionista de alguns autores que a gente tem visto é que eles perguntam por que os negros se deixaram escravizar por tanto tempo.
E a hora que a gente pensa nisso é até um pouco de falta de respeito, porque eles se deixaram escravizar, eles não se deixaram escravizar. A gente tem notícias de muitos movimentos de resistência mesmo. Eles resistiram fortemente, como por exemplo os quilombos, as revoltas, as fugas. Tem o Quilombo dos Palmares, que é muito conhecido, que era uma grande comunidade negra, de negros fugidos que se reuniam e plantavam e colhiam para sua própria subsistência, e eles ajudavam em outras revoltas, em outras fugas. Então assim, eles não se deixaram escravizar, eles resistiram fortemente. Só que quando você é trazido do seu continente para um outro continente, no qual você não fala a língua, com outros negros que também não falavam a mesma língua, porque eles eram de lugares diferentes da África, você fica bem restrito nas suas, né, no quanto você pode resistir. Mas apesar disso, eles resistiram fortemente, e o que a gente tem que pensar é que isso deixou marcas profundas na sociedade brasileira, e até hoje as pessoas negras têm que lidar com preconceito, com racismo e com coisas muito tristes. Essa é uma parte muito triste da história do Brasil.